Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a destilação fracionada, um processo de separação de misturas muito especial. Muito especial, sabe por quê? O petróleo, esse líquido preto viscoso, tão disputado mundialmente, que já gerou tantas guerras no mundo, quando ele é coletado, ele passa por um processo um dos processos chamado destilação fracionada, para retirar as frações que são comercialmente interessantes. Então vamos estudar um pouquinho como que se dá esse processo, como que as indústrias petroquímicas conseguem separar essas frações de petróleo, qual que é o procedimento físico e químico que se dá nesse momento, tá? Então vamos lá? Mas antes da gente começar nosso bate-papo na química, eu gostaria de propor uma reflexão sobre uma coisa muito simples que está sempre com a gente e às vezes a gente nem percebe, né? Como que a gente está se sentindo hoje? Como que você está se sentindo hoje? E é uma coisa muito simples mesmo. Eu estou feliz ou estou triste? Coisa muito simples e eu queria que você escrevesse isso em algum lugar. Uma carinha, pode ser uma carinha com um símbolo de feliz ou símbolo de triste. E que avançasse nessa reflexão e pensasse a razão, o que está te motivando a estar feliz ou estar triste. Nem sempre a gente está triste às vezes a gente está triste por algum fato específico que aconteceu ou está feliz por um fato específico que aconteceu. O que está te trazendo essa felicidade ou essa tristeza momentânea? Coloca aí num papel, tá? E eu vou fazer esse exercício com você. Eu vou dizer para você que eu estou feliz. Estou feliz, apesar de toda essa situação que a gente vive, muito triste no Brasil e no mundo. Temos tantas vidas perdidas, tantas famílias, a economia andando, né, com dificuldades. Então você deve falar, mas você está feliz com isso? Não, eu estou feliz apesar disso. Eu estou feliz porque eu tenho mais um dia com oportunidade de viver, de propor algo de novo, de fazer algo pelos meus colegas, pelos meus irmãos da terra que estão aí vivendo e precisando sempre de um apoio, de uma proposta de viver de forma ética, de forma justa, de forma honesta. Então é uma oportunidade tão bacana que isso me faz feliz. Então eu diria que hoje eu estou feliz. Vamos lá então? Voltando para a nossa destilação fracionada, conforme eu tinha falado no começo do nosso bate-papo, um dos processos utilizados quando a gente vai separar alguns produtos do petróleo é a destilação fracionada. Mas peraí, o que é o petróleo mesmo? Petróleo é uma mistura de muitas substâncias, Essas substâncias nós damos o nome de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos porque tem hidrogênio e carbono, são moléculas formadas por hidrogênio e carbono essencialmente. Então a gente diz que são hidrocarbonetos. E tem moléculas bem pequenininhas e moléculas grandes. Moléculas pequenininhas leves, moléculas grandes pesadas. E isso é muito importante. É muito importante por quê? Porque quando a gente vai promover uma destilação, uma separação dessa mistura, a gente pode usar essa característica dessa mistura para fazer a separação. E é justamente aí que entra a destilação fracionada. O nome, inclusive, é muito sugestivo, né? Destilação fracionada, de uma fração. No laboratório lá, que a gente tem, por exemplo, esse equipamento lá no nosso laboratório, se nós estivéssemos em aulas presenciais, nós faríamos essa atividade fisicamente, né? Nós estaríamos diante de um equipamento como esse. É um equipamento que tem uma chapa de aquecimento. É importante, isso é muito interessante, já eu volto a citar
sobre a chapa de aquecimento. Você deve estar falando assim, mas não poderia ser um bico de Bunsen? Já já a gente fala sobre isso. Tem um balão de fundo redondo para aquecimento, e aí tem a garra prendendo o balão, né? E aí a coluna de fracionamento, essa é justamente a diferença, a novidade do equipamento. A coluna de fracionamento, que eu vou explicar já já como funciona. Aí depois, na parte de cima, você está vendo um termômetro, muito importante para adequar a temperatura. Logo na sequência vem um condensador, já já eu explico também como funciona. E do outro lado, outro balão que serve para coletar uma parte do que foi separado do líquido inicial. Bom, primeiro, chapa de aquecimento. Por que não um bico de Bunsen? Então, eu já queria alertá-los de uma coisa. À medida que nós formos estudando química, vocês vão começar a olhar e falar assim, uau, eu já sei fazer algumas coisas. Eu acho que eu já posso começar a me aventurar em produzir algumas coisinhas, fazer algumas brincadeiras. E eu queria dizer para você, assim, com muito respeito e com muita humildade, não. Isso é muito perigoso. Por quê? Às vezes a gente sabe uma parte e não sabe o todo. E aí a coisa pode ficar muito perigosa. E aí eu exemplifico com uma simples destilação fracionada o quanto isso pode ser perigoso. Se eu for separar, por exemplo, água e acetona. Eu estou chamando de acetona, é um nome comercial de uma substância chamada cetona, sem o A, né? Na verdade é propanona, que é aquele produto para limpar o esmalte da unha, né? Ele dilui o esmalte da unha, retira o esmalte da unha. Eu tenho essa mistura, por exemplo, água e acetona. A água, a gente sabe que ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. A acetona entra em ebulição a 56 graus Celsius e esses dois líquidos, eles são totalmente miscíveis. Sabe o que significa? Formam uma mistura homogênea. Você olha, você não consegue identificar os dois. Eles têm, em toda a parte, a superfície da mistura, eles têm a mesma propriedade, porque está totalmente misturado. Não é que nem água e óleo, que o óleo fica em cima, a água fica embaixo, né? E aí, quero separar esses dois. Muito bem, já eu volto na segurança, vou explicar. Eu começo a aquecer, coloco nesse balão, começo a aquecer, né? O que vai acontecer? Eu vou aquecer, olha que interessante, olha a destilação fracionada como ela tem essa estratégia, né? Eu começo a aquecer, eu não vou aquecer a 200 graus Celsius, porque senão os dois vão sair na forma de vapor, né? Não, eu vou aquecer a uma temperatura que seja intermediária e que permita que um deles fique no frasco e o outro saia. E essa torre de resfriamento serve justamente para algumas moléculas que saíram de forma indevida, voltem, resfriem e voltem. Por isso a importância do termômetro ali, porque aquele termômetro tem que estar pelo menos a 56 graus Celsius, porque aí a acetona chega ali em cima, a 56 graus Celsius, ela vai estar no estado de vapor. Aí ela vai continuar o seu processo. Mas a 56 graus Celsius, a água não está no estado de vapor. Então ela bate ali e volta, condensa e cai por essa coluna de resfriamento. E aí passa pelo condensador. Olha só que interessante, o condensador ele tem um caninho, só que em volta do caninho tem água. Tem água que você liga da torneira mesmo. E aí a água, o interessante é você ligar de baixo, a água enche o condensador, aí enche todo o condensador e sai por cima. Se você ligar ao contrário, a água escorre e ela não entra em contato totalmente com o condensador. E aí, o que acontece? O condensador, ele faz com que essa acetona que estava a 56 graus Celsius condense, resfrie e condense. Passe lá para uns 30 graus Celsius e pingue do outro lado. Então, vamos voltar para a história da segurança? Imagine só se eu tivesse com um bico de Bunsen e tivesse nessa região um monte de vapor de acetona, que é um líquido que é inflamável. O que ia acontecer? Uma simples destilação ia explodir, tá?
Então é por isso que é muito importante. Às vezes a gente não pensa em alguns fatores, a gente acha, já sei tudo, eu vou fazer. E aí a gente acaba se machucando. Muito cuidado com a química, tá bom? Bom, continuando, eu acabei de falar de um exemplo da destilação fracionada que usamos em laboratório. Já percebemos então que a destilação fracionada ela é usada para misturas onde nós temos líquidos ou até gases que têm pontos de ebulição relativamente próximos. Eu preciso ter essa torre de resfriamento, que é essa vertical, para uma parte da minha mistura se resfriar. Para que, senão eu vou esquentar e as duas vão sair do outro lado, né? Muito bem. É assim que é feito numa refinaria de petróleo. Refinaria de petróleo refina o petróleo, né? Exatamente. E aí, olha só que interessante. Então, esse é o esquema geral, né, de uma torre de destilação de uma refinaria de petróleo. É um esquema bem genérico, tá? Uma torre dessa tem 50 pratos, que são as partes onde o gás passa, bate no prato. Se ele for gás mesmo, ele vai vazar. Se ele for líquido, ele bate e volta. Essa é a função da torre de resfriamento, né? Olha que coisa interessante. O petróleo ele tem uma série de substâncias que são economicamente interessantes. Aquele líquido preto, ele é absolutamente irrelevante. Ele não serve para nada. Do ponto de vista financeiro, não serve para nada. Ninguém quer comprar aquilo e usar do jeito que ele está. Só que do petróleo nós tiramos óleo lubrificante, óleo combustível, que é o óleo diesel, por exemplo, querosene, gasolina, parafina, asfalto, piche, gás, o GLP, gás liquefeito de petróleo. Então, nós temos nafteno, nós temos muitos subprodutos do petróleo que são muito vantajosos financeiramente. Então, o que acontece? Nós fazemos esse processo de separação dessa mistura. Imagina um monte de moléculas, cada uma com um ponto de ebulição diferente, precisando ser separadas. Elas são separadas por essa torre. Logo a parte de baixo, imagina você pegar o petróleo bruto, aquele líquido preto, viscoso, grosso, né? Viscoso é aquela coisa grossa que você puxa assim, estica, né? E aí você esquenta, se aquece bastante, é coisa de 400 e poucos graus Celsius, e aquele negócio vira, a maioria daquela parte vira vapor e vai subindo. O que acontece com as moléculas maiores? As moléculas maiores, logo no começo, já viram líquido. Elas viram líquido, já caem de lado e saem pela primeira saída dessa torre de resfriação. Aí, você tem um monte de outras moléculas que continuam subindo, mas é uma mistura. Ali ainda tem um monte de coisa, tem gasolina, tem querosene, tem gás liquefeito de petróleo, tem um monte de coisa. Então, continuam com alguns pratos onde os líquidos vão subindo pelos buraquinhos, batendo nesses pratos. Se eles forem vapor, vai passar. Se resfriar a ponto de virar líquido, ele já é coletado e já sai de lado. E já sai como uma nova mistura economicamente para ser utilizada, né? Então, ela vai subindo, subindo, até chegar lá em cima, onde tem somente o gás, né? Ainda existem, depois que tudo isso acontece, olha que coisa interessante, não é porque a gente fez a separação dessa mistura que tudo é igualmente economicamente interessante. Tem moléculas que não são tão economicamente desejadas como outras. Então, existem dois processos que são feitos, que é o craqueamento, ou cracking, que
que é a quebra de moléculas. Então você pega moléculas grandes e quebra em moléculas menores, normalmente para você formar mais gasolina, que é um dos compostos que é muito utilizado vindo do petróleo. E um outro processo que é de reforma catalítica ou reforming, que é você pegar moléculas que são retinhas e fazer com que essas moléculas fiquem cheias de pedacinhos pendurados de moléculas. A gente vai estudar isso lá no terceiro ano do ensino médio com mais profundidade, que a gente chama de ramificações. Isso você já ouviu com certeza em propagandas de televisão, ou entre outros lugares, produtos que oferecem melhorar a octanagem da gasolina. Exatamente. Quando você faz o reforming do petróleo, daqueles compostos do petróleo, você está melhorando a octanagem daquele combustível. Tá? Bom, e é isso. E aí a gasolina, o petróleo está praticamente separado. Eu quero apresentar para vocês uma refinaria de petróleo, que é essa geringonça. Por isso que tem tantas coisas verticais. São as torres de resfriamento que fazem a destilação fracionada do petróleo. Nessa indústria química, é um lugar de muito acesso a engenheiros químicos e a químicos, além de engenheiros ambientais, entre outros, né? Então, para você que se interessa, engenheiro de processo também, estuda bastante todas essas coisas. Para você que se interessa pela química, pela engenharia química, pela engenharia de processo, pela engenharia ambiental, certamente você vai estudar isso para entender como que funciona. É uma parte da indústria que inclusive paga muito bem, e inclusive no Brasil existe um pouco de deficiência de bons profissionais nessa área. Tá certo? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Foi feito, como sempre, com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Até logo!